Ministério Público e a Polícia Civil fizeram hoje uma operação contra uma organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes judiciais e financeiros em Ribeirão. 6 pessoas foram presas, entre elas 4 advogados. A investigação aponta que eles usavam dados de pessoas idosas e endividadas para entrar com ações na justiça sem que essas pessoas soubessem. É isso, Fernanda Marion, ao vivo aqui com a gente. Bom dia. É isso, Bruna. Faziam essas ações, entravam com essas ações para conseguir dinheiro, mas muitas vezes as pessoas que estavam com o nome ali nem sabiam dessas ações. Bom dia para você, bom dia também para você que está fazendo companhia para gente. E essa é a segunda fase da Operação Temis. Foram expedidos pela Justiça 6 mandados de prisão preventiva, todos eles cumpridos, e mais 20 mandados de busca e apreensão. Foram mandados cumpridos em Ribeirão Preto, em Igarapava e também em Sertãozinho. Para a gente entender, o Ministério Público está investigando já há muitos anos uma quadrilha formada principalmente por advogados que praticava fraudes judiciais e financeiras, não só no interior de São Paulo, mas também em outras regiões do Brasil. Vamos lá explicar tudo o que está acontecendo. Eu estou aqui no CPJ, que é o Centro de Polícia Judiciária, onde os presos estão. Então aqui a gente tem o Rafael de Jesus Moreira, a Karine Costa e Silva Araújo, são sócios, advogados que chegaram um pouquinho mais cedo. Tem o Carlos Renato Lira Buozzi, também advogado, já passou por aqui bem mais cedo. Inclusive, ele já saiu daqui, já passou por audiência de custódia e foi mantida a prisão. Tanto é que ele vai ser encaminhado a partir de agora para o Centro de Detenção Provisória aqui de Ribeirão Preto. E quando ele estava a caminho da audiência de custódia, a gente conseguiu falar com ele. Vamos ouvir. Estou tranquilo, não tem nada demais. Eu vou provar que essa acusação quanto à minha pessoa é infundada. Outro alvo dessa operação é o advogado Klaus Felipe Lodoli. A polícia esteve no escritório dele, na Costabile Romano, aqui em Ribeirão Preto, fez buscas, conseguiu prendê-lo também. Ele saiu há pouco ali da região da Zona Sul de Ribeirão, Zona Leste de Ribeirão, e foi trazido aqui para a Central de Polícia Judiciária. Ele acabou de chegar praticamente há poucos minutos, inclusive acompanhado aí de vários policiais. A gente tentou falar com ele, mas ele não quis responder os questionamentos que a gente fez. A esposa dele, Daiane Cristina Rosa, também está aqui presa, né? E a gente tem também a informação que chegou agora há pouco junto com o Ministério Público de que Donizete Gomes foi preso em Sertãozinho, mas ele passou mal e está em atendimento na UPA da cidade. Além de todos os presos que estão aqui e do Carlos Buozzi, que já foi para a audiência de custódia e está sendo encaminhado para o CDP aqui de Ribeirão Preto, 4 veículos foram apreendidos e uma série de documentos, inclusive mais de 64 computadores e celulares. Material todo agora que vai ser analisado pelo Ministério Público, que está fazendo essa investigação já há muitos anos. O que o Ministério Público já descobriu? Que esses advogados e também outras pessoas tinham um esquema estruturado que pegava dados de pessoas em situação de vulnerabilidade, portanto idosos e pessoas endividadas, e usava esses dados para entrar na justiça com ações de pedidos de acertos financeiros de planos governamentais de 30 anos atrás. Por exemplo, Plano Collor e também o Plano Verão. E muitas vezes as pessoas que estavam como autoras dessas ações nem sabiam do que estava acontecendo, porque esses advogados procuravam homônimos, né? Então pessoas com os mesmos nomes, e entravam na justiça, inclusive um número muito grande de ações que acabava também atrapalhando um pouquinho o andamento, sobrecarregando aí o sistema judiciário. As pessoas envolvidas nessa quadrilha podem responder por organização criminosa, falsidade ideológica, fraude processual, lavagem de dinheiro e também por violação do sigilo de dados. Só que não é uma operação recente. Em 2018, teve a primeira fase da Operação Temis, né? E daí, nessa primeira fase, alguns desses advogados já foram presos, inclusive, caso do Klaus Felipe Lodoli. E daí, a gente conversou também com o presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB sobre a condição do Klaus, porque ele já estava com o registro profissional suspenso. Vamos ouvir, então, a fala do Paulo Martins Cazon. Em relação ao Dr. Klaus, a OAB dele está suspensa, tá?
Em regra, ele não pode advogar. Não sei se ele vem advogando, como eu já disse, a gente não tem conhecimento deste processo, tá? Então, assim, eu não sei. Em relação aos outros advogados, a gente tem o conhecimento que estão ativos, tá? Mas isso, assim, a OAB ela vai apurar de forma, através da do Tribunal de Ética e Disciplinar da OAB, em relação daqui para frente a esses advogados que estão ativos. Aí é aberto um procedimento disciplinar na OAB, justamente para verificar a conduta de cada um. Inclusive, tem advogados da comissão, né, da OAB acompanhando cada um dos advogados que foram presos hoje para saber o desenrolar de tudo. Então, a OAB está bem presente aqui durante a operação e nesse pós aqui também na delegacia. Então, o Ministério Público está investigando isso faz bastante tempo, desde 2018, quando foi a primeira fase. O Klaus é um exemplo de um advogado que tinha sido preso naquela época, conseguiu a liberdade e voltou a ser preso agora, mas ele estava, então, com a OAB, o número de OAB cassado, ele não podia, né, não podia exercer profissionalmente a profissão, mas a gente tem informação que ele trabalhava ali junto com alguns sócios, mas outro advogado assinava aí as coisas por ele. E daí, essa operação tem ainda um outro desenrolar, porque em 2020, o Ministério Público acusou o vereador Isaac Antunes, aqui de Ribeirão, de usar o esquema desses advogados para conseguir votos antes do prazo oficial das eleições de 2016. Então, o que ele fazia? Ele participou de um grupo chamado Muda Ribeirão, junto com ex-advogados que faziam mutirões para limpar o nome aí de alguns cidadãos aqui de Ribeirão Preto. Em troca, pedia-se o voto no Isaac. O Ministério Público conseguiu comprovar essa relação do Isaac com a quadrilha. Ele foi acusado, só que em 2022 ele firmou um acordo junto com o Ministério Público. Pagou uma multa de 5 salários mínimos no valor de R$ 6.060. Isso meses antes da última eleição municipal. Ele conseguiu fazer o que é chamado de persecução penal. Basicamente, ele firmou um acordo com a Justiça, pagou uma multa, não vai ter nenhum antecedente criminal no nome dele, mas em contrapartida, ele confessou oficialmente a participação ou o uso desse esquema. A gente está aqui de plantão no CPJ de Ribeirão Preto, acompanhando toda a movimentação dos advogados para entender tudo o que aconteceu, o que está acontecendo, quais são as provas e aguardando também para saber se Polícia Civil e Ministério Público vão se manifestar para dar mais detalhes aí dessa operação. Mas, por enquanto, a gente tem 4 presos por aqui que estão sendo ouvidos, prestando depoimento e devem ser encaminhados amanhã para audiência de custódia. Bruna, eu volto com você. Obrigada, Fernanda, que está acompanhando, então, essa operação desde cedinho. Qualquer novidade, por favor, chame a gente aqui no IPTV1. Bom trabalho para você. A gente volta a falar da operação do Ministério Público e da Polícia Civil, que prendeu hoje 6 pessoas. Entre essas pessoas, 4 advogados. Esses advogados são suspeitos de usar dados de pessoas idosas e endividadas para entrar com ações na Justiça sem que as vítimas soubessem. A Fernanda Marion está acompanhando tudo desde cedo em frente à delegacia aqui de Ribeirão. Fernanda, mais alguém chegou por aí? Mais alguma novidade? Boa tarde mais uma vez para você. Oi, Bruna, boa tarde. Boa tarde agora também para você que está acompanhando a gente. Está todo mundo lá dentro sendo ouvido aí pelos promotores, pelos policiais. Então, não tem essa novidade de movimentação. Mas a gente tem uma informação nova que foi dada pelo promotor do Ministério Público. Oficialmente, o Ministério Público não vai se manifestar com uma entrevista ou com uma fala oficial. Mas a gente teve a informação de que o Ministério Público aponta como cabeças dessa quadrilha ou desse grupo especializado, né, 2 pessoas, o Klaus Felipe Lodoli, que é advogado, e a esposa dele, Daiane Cristina Rosa. Por que isso? Porque as empresas de fachada criadas para atrair essas vítimas que tinham os nomes usados nessas ações na Justiça eram abertas no nome da Daiane. Por isso que o Ministério Público aponta nesse momento os 2 como os cabeças desse grupo. Eu vou conversar agora com o Paulo Martins Cazon, que é o presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB, acompanhou inclusive toda a movimentação na casa do Klaus, também no escritório onde foram feitas buscas. E a gente trouxe a informação, doutor, de que o Klaus, desde 2018, tem a OAB suspensa. Então, o registro profissional bloqueado, que ele não poderia estar exercendo. Mas ele foi preso em 2018 na primeira fase dessa operação, conseguiu a liberdade, mas aparentemente ele continuava atuando e agora a gente vê relação com outros advogados que foram presos hoje.
Como é que a OAB lida com isso? O que pode acontecer para esse advogado, se por acaso for comprovada talvez alguma facilitação para que o Klaus pudesse continuar exercendo a advocacia, mesmo sem a OAB? Boa tarde. Certo, boa tarde a todos. Pois bem, se de fato ficar comprovado que mesmo com a OAB suspensa, ou seja, não foi excluído ainda dos quadros da ordem, né? Continuou fazendo a atividade de forma com esse impedimento, né, suspenso, pode sofrer uma sanção ética disciplinar. E se houver também o envolvimento de algum advogado inscrito de forma ativa, né, nos quadros da ordem, ele também sofrerá as consequências. Entretanto, é bom pontuar que é aberto um procedimento ético-disciplinar dentro da OAB para avaliar as condutas de cada um, tá? Para depois sofrer algum tipo de sanção. Doutor Klaus, né, que é o exemplo que a gente tem, que foi preso em 2018, agora voltou a ser preso. A gente tem informação de que ele vem recorrendo, né, na justiça das decisões, enfim. Ele pode chegar a ter o registro excluído se de fato ele for condenado em última instância? É possível que qualquer advogado que sofra um processo ético disciplinar, dependendo da gravidade, né, sofra a sua exclusão. Tá? Certo. Doutor, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação ao vivo com a gente. A gente continua acompanhando o desenrolar dessa operação. Nós tentamos contato com os advogados de defesa dos advogados que foram presos e também das outras pessoas que foram presas e que não são advogadas, mas a gente ainda não obteve retorno. Está todo mundo lá dentro, conversando e tentando esclarecer. Agora o Ministério Público vai voltar a investigar com todo o material que foi apreendido. Bruna, eu volto com você. Obrigada, Fernanda. Bom trabalho aí mais uma vez. A gente traz mais informações ainda sobre essa operação ao longo da nossa programação, caso tenha aí mais novidades também.